Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o professor e administrador Gildo Galindo, vice-presidente da Angrade, fala sobre a sua contribuição como professor nos cursos de administração. No segundo bloco, você vai assistir o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, no quadro Palavra do Presidente. Ele falará sobre a crise nas instituições. Veja agora. Olá, o Falando em Administração hoje vai conversar com o professor e administrador Gildo Galindo. O professor ele é membro do Conselho Federal de Administração, é vice-presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, é professor há mais de 40 anos e vai nos dar o prazer da entrevista hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo à TV e Rádio CRA-RJ. Muito obrigado pelo convite. Hoje, além do senhor contribuir no Conselho Federal de Administração para a profissão, efetivamente, o senhor contribui para a profissão dentro da educação como vice-presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação da Angrade. Como é esse trabalho que o senhor realiza lá ao longo desses 15 anos? Bem, uma opção da minha vida foi realmente a educação. E realmente por quê? Porque eu acho que é a única forma que nós temos de resgatar a nossa sociedade. Até havendo um pensamento muito interessante de Frederico Meyer, dizendo que para resolver os problemas do mundo só existem 3 alternativas. A primeira é a guerra, que não é solução, ela deixa sequelas enormes nas pessoas, nas sociedades. A segunda, a revolução, nós muitas vezes tiramos um governo tirano e colocamos um pior ainda, é o que tem acontecido. E a terceira alternativa é a educação. Porque essa é lenta, gradual, exige respeito, exige dedicação e talvez seja a única alternativa que a sociedade atual tem para resolver os seus problemas. E hoje na Angrade nós temos então uma participação muito efetiva na questão como fomos diretor de ensino e pesquisa durante 4 anos. Então nós tínhamos cerca de 600 artigos escritos pelos estudantes e professores que são submetidos, para apreciação dos nossos pareceristas. Desses nós escolhemos 110 artigos, são 11 áreas que são lançadas para que os temas para que os estudantes façam, e esses artigos, e então nós já fazemos as apresentações desses artigos no local do evento. E esses eventos têm sido realmente prestigiados pelos estudantes. Eu digo aqui aos estudantes que no lançamento agora dessa nova edição que nós iremos realizar, esse encontro é na Angrade, em Belo Horizonte, de 8 a 11 de novembro. Nós estaremos lá recepcionando a todos e queremos que os professores e os alunos realmente façam os seus artigos, redigem seus artigos e mandem como submissão para a comissão, para que eles possam realmente contribuir para a melhoria do ensino de administração. O senhor falou no começo que talvez a única solução seja a educação e falou da necessidade dessa mudança na educação, que hoje as matérias elas precisam, entre aspas, conversar entre si, que elas não são como caixinhas, não são como gavetas, não são segmentadas, não são fragmentadas. Isso é um desafio para o professor trabalhar dessa maneira, já que grande parte dos professores que já têm um pouco mais de idade tiveram outras referências como professor, porque a gente sempre teve aquele professor que a gente gostava mais. Exato. E que a gente se espelha nele quando a gente vai para frente dos alunos, Como é que é isso? Existe essa dificuldade ou já é possível separar a referência que você teve, já trabalhar dessa maneira como a educação moderna, a pedagogia moderna hoje nos traz? Eu diria que realmente é difícil. Eu sei que os professores têm tentado realmente fazer isso, mas também, por outro lado, os alunos, eles rejeitam qualquer inovação, porque eles preferem, alguns, a acomodação e receber do que ser agente ativo no processo educacional. E o aluno hoje tem que ser o aluno que pergunta, um aluno que responde, um aluno que dialoga. E o professor hoje deixou de ser o professor que sabe de tudo, mas apenas é um professor que vai mediar esse encontro do que existe, porque hoje, muitas vezes, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma instituição
do século XIX, com as cadeiras, etc. e tal, né? Nós temos um professor do século XX e um aluno do século XXI. Então, esse diálogo é difícil, porque nós estamos em situações completamente diferentes umas das outras. Mas temos certeza de que a sociedade brasileira sempre soube resolver seus problemas e ela vai conseguir resolver esses problemas. E não só é a administração, não. Todas as áreas do conhecimento estão com esses problemas. Professor, mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar, que você gostaria de falar para os administradores e para os estudantes que nos escutam? Eu queria agradecer a Wagner Siqueira pelo convite, a você pela gentileza aqui, né, dizer que nós vimos de uma terra longínqua, não é do fim do mundo, como disse o Papa Francisco, mas é Pernambuco, né? E deixar só uma mensagem para os administradores e os estudantes de administração e professores de que essa batalha não é minha, é uma batalha de todos nós e realmente eu dedico talvez 40 anos da minha vida a atividades não remuneradas, como os conselhos federais, associações, sindicatos, né, ANGRAD, e que nós façamos realmente desses encontros, quase que uma conjugação de esforços, né, para que a gente faça com que o curso de administração realmente seja um curso que seja respeitado pelos empresários, pelos administradores públicos e por todos. E tenho certeza, se essa nação não for bem administrada, nós não teremos sucesso nem na economia, nem em nenhuma das áreas que nós possamos pensar. Então, agradecer essa oportunidade aqui e desejar que realmente esse programa tenha continuidade e que outras pessoas possam realmente trazer suas contribuições para que a gente realmente possa ter aqui realmente administradores e a profissão do administrador sempre respeitada e qualificada. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui na TV e Rádio CRA-RJ. Gostaria de deixar o convite para o senhor voltar mais vezes, porque é muito bom entrevistar pessoas que contribuem para esse processo da administração. O estudante, certamente, que está nos ouvindo, se sente mais importante nesse momento, sabendo que tem pessoas como o senhor comprometidas com esse processo e lutando pelo futuro deles, porque acredito eu que seja isso que os estudantes esperam. O empresário também que está nos assistindo, sabendo que terá profissionais mais capacitados. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Tá, obrigado a vocês. O CRA-RJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para smartphone. Para acessar é muito fácil, basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone. Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu conselho vem fazendo por você. CRA-RJ, inovando sempre. A sociedade brasileira vive uma crise absurdamente exacerbada de suas instituições. O protagonismo do Poder Judiciário é em si só um exemplo disso. Não há no mundo um Supremo Tribunal Federal que tenha tantas competências como tem o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Se compararmos as competências, as funções, os papéis que competem ao regime presidencialista único no mundo que funciona, que são os Estados Unidos, em termos de regime presidencialista. Se você que está me ouvindo pensar num país presidencialista, eu vou perguntar a você qual que funciona afora os Estados Unidos. Bem, lá o Supremo Federal dos Estados Unidos não tem as competências que tem aqui o Supremo do Brasil, que faz questões constitucionais, que faz questões
penais, que legisla a todo momento, acima de suas competências, exercendo um papel claramente legislativo. O Supremo é um coletivo, é um colegiado, exatamente para impedir as decisões unipessoais. Quando a Mônica Lewinsky namorava lá o presidente Clinton e ele mentiu e foi acusado por crime nesse ato em que cometeu, nesse romance que teve com aquela estagiária, quem o julgou foi um juiz de primeira instância de Washington, não foi o Supremo Tribunal Federal americano. Aqui no Brasil, o Supremo julga questões de crime. Ora entende que só pode ser parlamentares, ora entende que devem ser todos. No caso dos mensaleiros, julgou todos, o ano passado. No caso agora dos doleiros e de Passadina, quer julgar só os parlamentares. Quer dizer, o mesmo Supremo, no mesmo grupo de juízes, um em cima da outra, com decisões absolutamente díspares. Por outro lado, um juiz não tem uma decisão unipessoal. Um ministro não pode ter uma decisão unipessoal. Somente no Brasil, esse esbulho da representação correta dessa instituição. É por isso que numa decisão pessoal, o Catiola foi solto. É por isso que numa decisão unipessoal de um ministro, a todo momento bandidos são soltos por uma decisão, não porque o ministro esteja necessariamente de má fé, mas ele erra e não é corrigido pelos demais, porque é uma decisão unipessoal. No caso desses doleiros, por exemplo, tinha um que estava condenado e que foi beneficiado pela delação premiada. E aí o ministro do Supremo liberta todos, para no dia seguinte voltar a prender todos e libera apenas um, que era exatamente aquele que tinha sido preso porque estava fraudando ele, seu genro, sua filha, fraudando as provas. Essas decisões são impensáveis em outros Supremos. Por exemplo, estou dando o exemplo do Supremo que funciona dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles não se têm decisão individual, são decisões coletivas. Por outro lado, um juiz de primeira instância no Paraná faz uma questão que é absolutamente, que é um escárnio, que é uma brincadeira, que é uma gozação. Um juiz competente, ele não vendo que o ministro estava tomando uma decisão claramente equivocada, ele faz o que em direito se chamaria de embargo de declaração. Só que como ele não pode fazer embargo de declaração para ministro do Supremo, ele manda um ofício para o ministro e pergunta assim: senhor ministro, o senhor está dizendo o quê quando o senhor diz que eu tenho que soltar? É para soltar fulano? Mas ele fez isso, é isso mesmo que o senhor quer que faça? E o ministro volta atrás. Quer dizer, em embargo de declaração se cria uma figura dentro do processamento jurídico. Isso é má gestão, isso é desorganização institucional, isso é bagunça. Por outro lado, tem uma greve da Conlurb, dos lixeiros no Carnaval. Em vez de resolverem as duas partes dessa relação, vem um ministro do Supremo se meter nesse processo, que não tem nada a ver com o Supremo isso, e faz um entendimento e concede para os lixeiros do Rio de Janeiro um aumento de 40%. Agora, os rodoviários a mesma coisa, os professores a mesma coisa, e querem a participação do mesmo ministro do Supremo para equacionar essa questão. Ora, esse não é o papel do Supremo, isso é uma distorção, uma deformação política e gerencial do que sejam essas instituições. Portanto, estou exemplificando, no caso concreto, com o Supremo, que ao legislar sobre assuntos que competeriam ao Congresso Nacional, a fazer embargos e decisões que sobrepõem o Congresso Nacional, também cria uma enorme confusão, cada vez mais, no processo institucional brasileiro. Vivemos uma crise institucional sem precedentes em nosso país. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!